Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos e a todas as minhas amadas. Estamos aqui mais um devocional das Mulheres Restauradas. A palavra de hoje fica em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 31. Bom dia, bom dia. Eu peço a você, já desde agora, que siga o meu canal, compartilha. Eu preciso atingir um número de seguidores para que os meus devocionais sejam transmitidos ao vivo, no horário certo. Se você me ajudar, você já vai estar fazendo aí a tua parte, colaborando com a obra de Deus. A palavra de hoje, ela nos ensina uma verdade poderosa. Ninguém foi criado para caminhar sozinho. Ninguém foi criado para caminhar sozinho ou sozinha. Deus nos fez parte de um corpo. E cada pessoa ela tem um propósito, uma função ou até mesmo um valor especial para o reino de Deus. Então, muitas vezes, nós olhamos para os dons, para os talentos e chamados de outras pessoas e pensamos que nós somos menores, menos importante. Mas o Senhor nos lembra que cada membro tem a sua importância e todos são necessários para que o corpo funcione em harmonia. O que precisa ser feito é cada um de nós buscar qual seria esse propósito, qual seria essa nossa função no reino do Senhor. Então, aqui no primeiro versículo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, assim como o corpo possui partes diferentes, a igreja de Cristo ela é formada também por muitas pessoas. Cada pessoa na sua função, mas sabendo que todas pertencem ao mesmo Senhor. Essa é uma verdade e nós precisamos ter em mente. Agora, já no versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. O que nos une não é uma posição social, profissão, a história, mas o que nos une é o próprio Espírito Santo de Deus. No versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Deus não criou cópias. Cada pessoa possui uma missão única. No versículo 15 e 16, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Não se compare. O maior erro do ser humano é se comparar. Não se compare. O fato de você não fazer o que a outra pessoa faz não diminui o seu valor diante de Deus. Pense nisso todas as vezes que você se pegar se comparando. Então, no versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Aqui está li o versículo 17 e 18. Deus ama a diversidade. Deus ama essa diversidade de dons e talentos. O reino ele precisa de diferentes pessoas para cumprir a sua missão.
Olha quando a gente vai na igreja, um louva, o outro ministra a palavra, o outro abre o culto, o outro ora pelos dons de revelação, tem as irmãs da intercessão. Você está exatamente onde Deus permitiu que você tivesse. Sua vida não é um acidente. Talvez você não está no momento daquela pessoa que já está sendo usada por Deus em algum dom específico. Mas Deus, ele tem um propósito único na sua vida. Aqui no versículo 19 e 20, diz assim: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Aqui diz, precisamos uns dos outros. Deus nos chamou para viver em comunhão. No versículo 21, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Precisamos sim um dos outros. Nós precisamos entender que nós precisamos sim um dos outros. O reino não é competição, ele é cooperação. O reino não é competição, ele é cooperação. Então, no versículo 22 a 24, vamos continuar lendo. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Aqueles que parecem invisíveis aos olhos humanos, eles são extremamente importantes para Deus. Deus, ele usa aquelas pessoas que aos olhos humanos são improváveis, estão ali esquecidos, e Deus usa. Deus usa por conta da tua humildade, do teu coração limpo e aberto, para a honra e glória dele. No versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. O desejo de Deus é unidade. O desejo de Deus é amor e cuidado uns para com os outros. Amor mútuo. No versículo 26, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O amor verdadeiro, ele nos faz sentir a dor do próximo. A gente faz nos sentir no lugar do outro. E também o amor verdadeiro celebra a vitória do outro. Você descobre quem é quem quando a pessoa tá ali do teu lado nos momentos difíceis. Mas quando Deus te dá uma vitória, a pessoa se entristece. Parece que a pessoa gostava de te ver naquele momento. Então era tudo fingimento. Não era amor verdadeiro. O amor verdadeiro está com a pessoa em todos os momentos. No versículo 27 está dizendo, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Você não é apenas alguém que tem que frequentar uma igreja por obrigação. Ir lá uma vez por semana no culto, sentar, ouvir. Você faz parte do corpo de Cristo. Você tem que procurar seguir os passo a passo. Batiza, peça para Deus te usar.
Busca os dons porque ele tem para você. Ele tem para todos. E ali colocar em prática. Quantas pessoas estão aí para serem transformados, para serem salvos através da sua vida? Então você precisa se posicionar. No versículo 28, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Deus distribui as funções e as responsabilidades conforme a sua vontade, a vontade do Senhor e o seu propósito para a sua vida. Mas nós temos que buscar, nós temos que nos posicionar. E por fim, os versículos 29 e 30, que diz assim: tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Pois é, aqui está dizendo que nem todos possuem o mesmo chamado, mas todos possuem importância diante de Deus. Então nós devemos crescer espiritualmente, mas sem inveja, sem comparação. A gente deve permitir que Deus nos molda, que Deus faz de nós, às vezes, um vaso novo para entregar os dons. Porque Deus, ele não entrega os dons sem você estar preparado para receber os dons. Existe um caminhar, existe um processo, existe uma entrega para Deus. Então, quando você tem uma humildade, Deus trabalha na sua vida para você adquirir uma humildade, sem inveja, sem comparação. Daí você vai permitir que Deus desenvolva em você aquilo que Ele planejou, que Ele desenvolva em você aquela história que Ele escreveu para você. Então a gente sempre entra na mesma história, que você não nasceu para vir neste mundo, nessa terra, com a ideia de nascer, viver uma vida mediana aqui, depois você morre e tá tudo bem. Você nasceu aqui para viver um propósito. Você nasceu aqui para viver a história que Deus escreveu para você. Você nasceu aqui para cumprir o teu papel para o reino de Deus. Jesus, ele espera que os escolhidos se manifestem, porque ele tem muito a te entregar, mas precisa ter um posicionamento, precisa ter uma manifestação. Muitas das vezes nós até queremos, mas existe muitos empecilhos, né? A força espiritual da maldade quer nos parar, mas nós temos que buscar cada vez mais do Senhor essa proteção espiritual, buscar do Espírito Santo de Deus. E como que a gente busca? A gente busca indo à igreja, a gente busca nos batizando, a gente busca batizando, eu digo assim, não só batizar, mas aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, porque Ele vai, a partir desse momento que você fazer uma entrega total a Ele, é onde Ele começa a te moldar, Ele começa a te preparar. Aí, através da sua vida, a tua casa será salva, através do teu testemunho, muita gente vai se render aos pés dele. Isso é ter uma mente aberta para contribuir para o reino de Deus. Sem olhar quem, sem olhar os contra, se rendendo somente aos pés do Senhor. Porque somente Ele que vai te dar vitória, que vai te dar saúde, que vai te dar livramento. Pessoas contra a tua vida, contra o teu ministério,
não tem o poder de te dar o livramento, não tem o poder de te ajudar naqueles momentos que você mais precisa, nos momentos de aflição. Eu digo que você pode até passar externamente por momentos de tribulação, mas o Senhor, Ele cuida do seu interior de uma forma que as pessoas não entendem. Com Jesus você não tem mais depressão, com Jesus você não tem mais choros de tristeza. Por quê? Porque Ele te acalenta, Ele te abraça, Ele te dá força. Com Jesus você já não fica sofrendo por migalhas emocionais. Com Jesus você entende quem você é. Você entende quem... E a partir do momento que você entende quem você é em Cristo, você passa a não dar ouvidos, podem falar o que for de você. Você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Você sabe que você tem que viver uma vida para os olhos do Senhor. Não para mostrar para as pessoas quem você é. Você tem que dar um bom testemunho, isso sim. Mas o seu bom testemunho vai ser também através dos frutos do Espírito Santo. Vai ser uma vida que você vai levar que automaticamente as pessoas vão ver os frutos. Porque quem verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus, ele dá bons frutos. E os bons frutos começam na tua vestimenta, no teu modo de agir, no teu não revidar, no teu silêncio deixar para Deus, na tua conduta. Principalmente quando você sabe que aquelas pessoas que não gostam de você se levantam contra você e você simplesmente deixa nas mãos do Senhor e ora por elas. Mas vai vir os frutos também, os outros frutos, os dons espirituais. A tua família vai ver a restauração da tua casa, a restauração do teu casamento, na parte financeira, ou seja, prosperidade em todas as áreas. Então, esse é o devocional de hoje. E o que Deus quer nos ensinar com esse devocional de hoje? Deus fala, pare de se comparar. Talvez você olhe para alguém e pense assim, ó, eu não canto como ela. Eu não tenho esse dom, eu não prego como a outra. Eu não tenho nenhum dom manifestado ainda. Mas Deus está lembrando que você possui uma missão única. Como diz a palavra, o pé nunca será uma mão, o ouvido nunca será um olho, mas todos são indispensáveis. O reino de Deus, ele não precisa que você seja uma outra pessoa. Ele precisa que você nasça de novo, e se você já nasceu, é só questão de firmeza. Continue firme no centro da vontade do Senhor. Porque existe um tempo para todas as coisas e você não é esquecida. O reino, ele precisa que você seja exatamente quem Deus te chamou para ser. Bom, eu quero finalizar esse devocional com uma oração. Eleve o teu pensamento ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me criou com propósito. Pai amado Senhor, perdoa-me pelas vezes em que eu me comparei com outras pessoas e eu até esqueci do meu valor diante de Ti, meu Pai. Ajude-me a cumprir esta missão aqui na terra, este meu propósito. Ajude-me, meu Pai, me dando sabedoria. Eu peço sabedoria ao Senhor, saúde, meu Pai. Papai amado Senhor Jesus, eu quero cumprir essa missão aqui ao qual o Senhor me designou, com alegria, com humildade e com muito amor.
que eu reconheça os dons que o Senhor colocou na minha vida e os use para glorificar o teu nome. Que haja unidade no corpo de Cristo, amor entre as irmãs, entre os irmãos e crescimento espiritual em nossas vidas, na minha vida e na vida de cada um. É o que eu desejo. Amém? Você não nasceu para ser cópia. Você não nasceu para seguir outra pessoa. Você nasceu para seguir Cristo. Se espelhar em Cristo. Em algumas pessoas, a gente consegue enxergar Cristo. Quando você conversa com uma pessoa, você sente o brilho do Espírito Santo, você sente aquela energia boa do Espírito Santo de Deus. Mas em primeiro lugar na nossa vida é Cristo e sempre vai ser. Você nasceu para cumprir um propósito que Deus ele reservou unicamente para você. Não se esqueça disso, tá? Em Coríntios, 1 Coríntios 12 e 18. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim como é Cristo também. E aqui também, ó, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus reservou um lugar somente para você. Receba essa mensagem, compartilhe esse devocional e não esqueça de seguir aqui o meu canal. Aperta o sininho. Eu preciso de um número, mínimo 50 seguidores, para que o devocional passe a ser transmitido ao vivo. E você vai me ajudar. Então compartilha com mínimo 10 pessoas. E que você será abençoado, com certeza, em nome de Jesus. Amém? Tenha um ótimo dia, tenha um ótimo feriado. Hoje é 4 de junho de 2026. Que Deus te abençoe.